Bem-vindo ao desconhecido. Olá, muito prazer. Eu sou Crystal Hollow e hoje você vai aprender o que é um terror psicológico. Então, vamos! O terror psicológico é um subgênero do horror que visa provocar medo e ansiedade através das experiências emocionais. Ele se baseia em medos reais que as pessoas podem enfrentar no dia a dia. As características focam em estados mentais ou emocionais ou psicológicos, exploramentos psicológicos como a loucura, ansiedade, culpa e paranoia. Utiliza elementos de mistério e usa personagens com estados psicológicos instáveis, não confiáveis ou perturbados. Cria uma atmosfera geral assustadora, desagradável, perturbadora ou angustiante. O terror psicológico geralmente visa criar desconforto ou pavor, expondo vulnerabilidade ou medos psicológicos e emocionais comuns ou universais, revelando as partes mais escuras da psique humana, que a maioria das pessoas podem reprimir ou negar. Mas qual é a diferença entre o terror e o terror psicológico? Enquanto o terror sobrenatural se baseia em entidades e fenômenos que não podem ser explicados pela lógica, o terror psicológico procura na mente humana sua principal fonte de medo. Como funciona o terror psicológico? Segundo a profissional de saúde, as pessoas sofrem essa tortura psicológica e começam a questionar suas emoções, sua sanidade e paralisam sua vida devido ao horror das palavras que lhes são atribuídas. A situação imposta tem alguns impactos físicos e mentais. O terror psicológico é um subgênero do horror que se concentra em provocar medo e ansiedade por meio de experiências emocionais do que por meio de sustos ou cenas grotescas. Ele se apodera na mente humana, ali cercando em medos reais que os indivíduos podem enfrentar nas suas vidas contínuas. O terror psicológico geralmente visa criar desconforto ou pavor, expondo vulnerabilidades ou medos psicológicos e emocionais comuns e revelando as partes mais escuras da psique humana que as pessoas podem reprimir ou negar. Enquanto o terror padrão sempre precisa de um elemento gráfico para dar aquela mãozinha no susto, o terror psicológico já não precisa, com tanta urgência, textos provando a razão pela qual a sua eficiência é mostrada a cada nova produção. Em resumo, o terror psicológico foca na mente, utiliza a psicologia e a emoção para gerar medo em vez de sustos ou violência física. Explora vulnerabilidades, aborda medos e ansiedades mais profundos da mente humana. Cria desconforto. O objetivo é perturbar o espectador ao lidar com questões difíceis e complexas. Pode ser encontrado em vários meios: livros, filmes, jogos e outras formas de arte podem explorar o terror psicológico. A construção de tensão é uma das principais características do terror psicológico. A narrativa é muitas vezes cheia de incertas com elementos que instigam a curiosidade e geram expectativas. A atmosfera é geralmente sombria e opressiva, e o uso de músicas e silêncios traumáticos intensifica a sensação de desconforto. É uma sensação tão intensa de angústia que nos deixa paralisados diante de algo assustador. Muitas vezes nos sentimos indefesos e envergonhados por querer fugir. Se isso fosse uma fraqueza, mas na verdade essa é a reação perfeita
natural. O terror psicológico ou violência psicológica se manifesta através de diversos sintomas, incluindo alterações no humor, comportamento, cognição, além de possíveis consequências físicas. Os sintomas podem variar dependendo do contexto da gravidade da situação, mas geralmente inclui medo, ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldade de concentração, irritabilidade, insônia, isolamento social. Em casos mais graves, até mesmo sintomas físicos, como dores de cabeça, problemas gastrointestinais e palpitações. O que causa terror nas pessoas? Existem muitos tipos de terror, como subgênero como slasher, psicológico, sobrenatural, gore, trash e found footage. Cada um deles tem características e focos específicos para criar características e diferentes tipos de medo e terror no espectador. Ansiedade extrema, estresse e conflitos consistentes ou subconsistentes são fatores facilitadores em crianças a repetição de eventos traumáticos. Febre e distúrbio emocional podem exibir um papel fundamentalmente causador. Principais tipos de terror. O slasher foca em assassinos em série com armas brancas frequentes em filmes de terror. Psicológico concentra nos estados mentais e emocionais dos personagens para causar desconforto e angústia. Sobrenatural aborda forças e entidades sobrenaturais como fantasmas, demônios e espíritos. O gore apresenta cenas extremamente violentas e sangrentas. O trash, filmes com orçamento muito baixo e qualidade técnica questionável, mas que podem ser divertidamente horríveis. O found footage, filmes que simulam documentos ou vídeos armadores, criando uma sensação de realidade. E lembre-se, o desconhecido está sempre mais perto do que você imagina. Boa sorte em não encontrá-lo. Até a próxima.